Peço a você bastante lucidez, atenção na mensagem, uma mensagem que Deus tem falado conosco aí no decorrer da semana e volta a falar de novo conosco, pelo peso e a importância dessa mensagem, que é sobre a cruz. E hoje você vai entender com mais profundidade sobre este símbolo e a importância desse símbolo, a importância dessa marca, que é a logomarca mais antiga que existe. E o que ela representa, o símbolo dela. A cruz é a visão. Diga comigo, a cruz é a visão. Então vamos lá. Presta atenção no que eu vou dizer. Se a cruz... Quem tem uma cruz aí? Quem usa um símbolo, um pingente de cruz, alguma coisa assim? Ninguém? Tá bom. Vou providenciar um. E cada um providencia o seu e saiba da importância desse símbolo. Eu disse, é a marca mais antiga que existe. Ela é um símbolo, ela significa algo, e ela deveria ser, mais do que qualquer outra marca, objeto de desejo. Hoje nós vemos as pessoas fazendo loucuras por causa de uma marca, fazendo absurdos por causa de uma marca. E o que essa marca representa? O que essa marca simboliza? Então você pode ver uma pessoa, por exemplo, você pega aí uma Apple, por exemplo, um iPhone ou um notebook, é objeto de desejo. Está lá até a maçãzinha que simboliza isso, o objeto de desejo. As pessoas querem porque representa algo. Você pega uma marca de veículos, por exemplo, porque, como eu falava quarta-feira, as pessoas, infelizmente, a sociedade força muita gente a usar uma marca. Por quê? Não porque ela goste, balela, tá? Gosta do que ela representa, gosta do símbolo, gosta do status que ela traz. Nem todo mundo usa porque realmente, é o que não, isso aqui é o que representa ela. Porque muitas vezes até melhor do que ela tem muitos, mas você vai naquela, porque ela representa poder, ela representa status, ela traz uma imagem a você. Então, aonde nós vamos chegar com isso? Aí poderia ir para muitas outras marcas que as pessoas buscam e buscam com todas as suas forças alcançar, fazer uso do que essas marcas porque elas representam algo. Agora, se esquece que a logomarca mais antiga, a logomarca, a maior de todas, e a que realmente traz algo poderoso para a sua vida, muitas vezes é desprezada. Ela não é almejada.
ela não é desejada. E aí que está o problema. Por que aí está o problema? Quando você usa uma marca, você representa aquela marca. Ela simboliza algo. Você representa essa marca. A cruz, muitas pessoas usam a cruz como uma pulseirinha, como uma correntinha, um pingente, como um ornamento. Usam simplesmente com esse propósito. É um ornamento, é um acessório. Mas ela não é um ornamento. Ela não é um acessório. Ela representa algo. E quando você usa essa marca, você representa essa marca. E isso é muito mais sério. E aí, por que muitas pessoas não têm aquilo que representa essa marca? Porque ela representa sacrifício. Quando nós falamos quarta-feira, e sexta-feira eu trouxe essa mensagem, que Jesus, quando ele estava ali no Getsemane, ou Getsemane, que se chama o lugar da prensa. Lugar da prensa por quê? Era onde era prensado o produto da oliveira. Então você pega o produto da oliveira, o fruto da oliveira, e você colocava na prensa, e quando esmagava aquele produto, quando esmagava a oliva, saía o produto da oliveira, que é o azeite. Certo? Amém? E aí eu disse o seguinte: Jesus deixou muito claro que todo mundo vai passar pela sua cruz. Todos vão carregar a sua cruz. Todos. E aí, o lugar, o Getsemane, também significa lugar de esmagamento. Então, eu perguntei assim: quando Jesus foi esmagado, o que saiu dele? Foi a pergunta que eu fiz. O que saiu dele quando ele foi esmagado? Amor, misericórdia, amor, misericórdia, virtude, poder. Saiu o que há de mais nobre, saiu dele. Ele orou pelos que lhe fez tão mal. Porque eu disse, é muito fácil hoje, né? Você representa essa marca. Então, se a gente pegar aqui todo o processo de Jesus na sua humanidade, tira totalmente a nossa capacidade justificativa para qualquer situação. Então eu perguntaria assim: Jesus tinha 12 discípulos, um mundaréu de seguidores, ele separa os 3 mais próximos, leva com ele para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane, ele diz: vigia comigo, fica aqui em alerta comigo, ore comigo, me ajude em oração. E o texto diz que a alma dele estava profundamente angustiada. A alma profundamente angustiada, triste, angústia de morte. Aí ele vai orar à volta, os discípulos estão dormindo. Ele pergunta: vocês não podem vigiar 1 hora comigo? Nem 1 horinha? Vocês podem vigiar comigo? Ele volta novamente para orar, ele retorna, os discípulos dormindo. Então,
Diga comigo, seus melhores amigos, quando a sua angústia era de morte, estava dormindo. É o que acontece com a gente. No seu momento de dor, de angústia, as pessoas mais próximas a você estão dormindo. Pouco se importa. Está cochilando, está dormindo. Entende? Então, depois, esses mesmos amigos ou irmãos o negaram. Um traiu, o outro negou. Você vê que é o esmagamento mesmo. E aí? Isso aí vai refletindo, né? Você precisa de ajuda, você precisa dos amigos que apoiem, você precisa dos irmãos que apoiem. Quando na verdade, muitos estão dormindo enquanto você está gemendo. Depois um trai, o outro nega, o resto foge. E aí? Ah, tá vendo? Tá vendo? Não tá vendo nada. Sabe para que serve isso? Para você buscar Deus. Para você depender de Deus. Não é para você amargar, não é para você azedar. Não é para você, quando você passa pela prensa, sair de você o ódio, a mágoa, o rancor, o sentimento de vingança. Presta atenção, não cochila não, que eu vou mostrar para você porque muitos estão aqui e não vão vencer, não estão vencendo porque não entenderam ainda o que significa a cruz. E a Bíblia deixa claro isso, todos nós vamos carregar a nossa. Ainda muitos não entenderam que cruz é sacrifício, que cruz é renúncia, que quando você passa pela cruz, ou quando você passa pelo seu esmagamento, sai de você aquilo que está dentro de você. É uma marca que nós representamos. É uma marca. Inclusive, falando sobre isso, eu mesmo não uso. Não tenho como hábito. Mas ainda meditando nessa palavra, eu falei, eu vou atrás de uma cruz. E eu vou carregar uma cruz comigo. Porque eu represento essa marca. Ela é um símbolo. E não simplesmente esse símbolo, um ornamento, um objeto que você carrega como simplesmente ornamento. Não, ela representa algo poderoso. Ela representa algo, olha a palavra que eu disse, algo poderoso. Eu represento a Cristo. Eu represento o sacrifício de Cristo. Eu sou produto desse sacrifício. Diga comigo, onde não há visão, o povo perece. Então, se falta visão, se a visão é errada, vai perecer. Se a visão é distorcida, vai perecer. A cruz sempre vai determinar onde, quando e com quem vamos estar. As escolhas são feitas pela cruz. Palavras, atitudes, decisões são com base na cruz. Olha aqui, por favor, presta atenção. Gente, não é hora de ler, tá? Não é hora de olhar para o lado, senão eu vou ser obrigado a falar para vocês o que eu tenho falado, e você vai ficar triste comigo. Muitos de vocês passeiam na igreja. Muitos de vocês perdem tempo. Muitos de vocês já aprenderam errado e estão seguindo errado. E o grande problema é o seguinte, é que vai chegar um momento, por causa dessa sua atitude, você vai comprometer a sua vida e a sua fé. Sabe por quê? Você ainda não entendeu realmente o que é servir ao Senhor. Você não entendeu o que é estar na igreja. Você vem para aliviar sua consciência, você vem para cumprir com um protocolo, e esse é o grande erro. E aí, o que acontece quando você faz isso? Você não vê a glória de Deus na tua vida, você não vê na sua casa, você não vê na sua família, você continua sendo roubado, você continua sendo massacrado pelo diabo, porque você não absorveu até agora. Você está aí e acha que pelo fato de você estar aí, tudo vai acontecer na sua vida, e não vai, não vai. Deixa eu deixar isso claro para você, não vai. Não vai como a maior parte, eu sempre falo sobre isso, não tem povo mais derrotado que boa parte dos cristãos. Eles são derrotados, são fracassados.
E por quê? Porque boa parte até hoje vive isso aqui, ó, um cristianismo de nome, carrega a cruz, tem um símbolozinho no seu carro de cruz, tem um símbolozinho na sua porta, tem um símbolozinho, um pingentezinho que usa no pescoço, que usa na pulseirinha, mas não entenderam nada do que significa. Então não contagia, não é uma fé que salga. E uma fé que não salga, sabe o que a Bíblia diz? Que não vai servir para nada, senão para ser pisado no chão, ser jogado no chão e pisado pelos homens. É o que está acontecendo com muita gente. Vive sendo pisado, está no chão e vive sendo massacrado pelos homens, porque não entendeu ainda. Então, eu peço por gentileza, me incomoda quando às vezes eu percebo que tem pessoas, é o que eu falava segunda-feira, tem pessoas que assistem o culto por assistir. Tem pessoas que só na forma, ou tem pessoas que quando ele deveria estar ouvindo, ele está olhando para os lados. Quando ele deveria estar ouvindo, ele está lendo. Lendo o quê? Não tem mais nada para ler. Agora é hora de ouvir. Agora é hora de absorver, senão você não vai absorver. Você representa uma marca. Você representa esse símbolo. Se você é cristão, crê em Cristo, você representa o sacrifício. Você é representante dele. E por que Jesus se tornou autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra? E a Bíblia diz que Ele nos deu poder. E por que esse poder não está em nós? Porque nós não entendemos. Por que o diabo ainda tem poder de roubar? Porque não entendemos. Não discernimos ainda o que significa isso. A cruz não governa. A cruz não domina. A cruz ainda não entrou. Essa visão, essa mentalidade de cruz ainda não está dentro. Por isso o que acontece com muita gente, por isso que é visto como algo menor. É visto como algo menor. Se você desejasse muito mais essa marca do que uma marca de status lá de fora, você era muito mais vencedor. Porque o dono dessa marca é dono de tudo quanto há nos céus e na terra. É o Criador dos céus e da terra. O dono dessa marca que você representa, é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Ele mesmo diz lá em Jeremias, tudo isso é meu. Tudo isso é meu, eu dou a quem eu quero. Só que muitos não entenderam. E por isso correm mais atrás das outras marcas, porque aparentemente traz uma imagem, simboliza status, poder, riqueza, quando na verdade são as pequenas e passageiras riquezas. Quando se desejasse ardentemente essa marca e representar essa marca, o dono dessa marca estaria lá em cima, arrebentando. Tem sacrifício? Tem sacrifício. Jesus disse assim, meu Pai, diga comigo, se for possível, afasta de mim este cálice. Que cálice? Eu disse ainda sexta-feira, existe o cálice da ira e o cálice da bênção. O cálice da maldição e o cálice da bênção do Senhor. Ele ia beber do cálice da maldição da humanidade. Pode prestar atenção que a Bíblia fala do cálice da ira do Senhor. E a ira que estava reservada a nós, ele ia beber desse cálice. E aí, só que, é como eu disse, né? Se a gente olhar só o lado humano, eu vou te perguntar assim para você. Quantas vezes você foi traído? Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi esmagado, ele foi cuspido na face, ele foi esmurrado, ele foi agredido das mais violentas formas. Ele foi humilhado em nosso lugar, porque estava reservado para nós. Quando você olha tudo isso, você olha e fala assim, meu Deus, isso também nos tira aquela justificativa, você não sabe o que eu passei. Ué, você sabe o que ele passou. E o que vai sair de você?
Saiu dele. O que vai sair de você? Eu não sou Cristo, mas eu sou cristão. Eu sou seguidor de Cristo. O que significa um seguidor de Cristo? Se eu disser para você assim, você quer chegar, vamos supor que você não conhece aqui o caminho. E eu disser assim para você, me siga, que eu vou te mostrar o caminho. E você vai chegar onde você quer. O que você tem que fazer para chegar onde você quer? Você tem que seguir, não tem? Se você perder no caminho, como é que faz? Me siga que eu sei exatamente onde é. Nós somos seguidores de Cristo. Nós o seguimos. Se eu perdê-lo de vista, eu me perco no caminho. Está entendendo por que eu não posso perdê-lo de vista? Sim ou não? Eu não posso perdê-lo de vista. Quando ele diz, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, ele estava dizendo que se tiver outra alternativa, porque esses pontos que eu te dei de cruz, depois ser pregado na cruz, ser furado, pregado pés e mãos na cruz, esses são os pontos menos, esse é o que a gente consegue visualizar. Agora, o que era mais forte? É o que nós sabemos, falamos continuamente isso em Santa Ceia. Porque ali ele ia receber a carga de maldição da humanidade inteira. Ali, ele que nunca conheceu pecado, nunca pecou, ele ia receber a carga de pecado da humanidade inteira. E ele que nunca havia se separado do Pai, pela primeira vez, estaria totalmente separado do Pai. Então imagina a dor. Essa era a pior. Essa era a pior. Já parou para pensar? É o que eu sempre falo, quando você sofre pelas suas escolhas e seus erros. Quando eu sofro pelas minhas escolhas e os meus erros, pelo pecado, eu estou dizendo. Não pela injustiça que muitas vezes sofremos. Mas, por exemplo, ele nunca pecou. A carga de maldição do pecado da humanidade ia vir sobre ele. Ele ia carregar de uma só vez. Imagina. Quem está vivendo uma vida de santidade e peca, sabe que dor esse pecado traz. Quanta angústia, quanta aflição esse pecado. Por isso que o texto diz que a sua aflição foi de morte. Sua tristeza foi de morte. E ele suava, transpirava gotas de sangue. Amém? Olha, não estou te contando a história não. Isso aqui é para que quando você sair daqui, se você não entendeu nada, aí é um problema sério. Porque você tem que sair daqui hoje entendendo o que significa essa marca, o que significa a cruz. E o que representa a cruz. E aonde ela vai te levar. Porque o que não pode é a gente passar uma vida inteira e daqui a pouco acontecer o que a gente vai ler aqui. Espera aí. Diga comigo, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu. Quantos poderiam fazer essa oração? Quantos teriam coragem para fazer essa oração? Só quem confia de verdade, querido. Só quem confia de verdade. Só que tem uma coisa. É como eu disse ainda. Esse é um símbolo. Quando você olha para cá, Jesus passou por essa cruz. Ele foi sacrificado nessa cruz. Ele foi torturado, esmagado nessa cruz. Mas, após passar, não seja feita a minha vontade, mas a tua, e ele passar pelo que tinha que passar, e o que era necessário passar,
Então, hoje, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Você sabe, é o que eu dizia, você sabe por que o nosso corpo terá que ser transformado num corpo glorioso? Uma das situações é porque esse corpo ele não suporta a glória do Senhor. Por isso que tem muito mentiroso que diz que vê o Senhor, se ele vê, ele estava morto. Esse corpo não suporta. Ele pode ter uma visão qualquer, simbolicamente, mas ver o Senhor na sua glória, não. Porque esse corpo não suporta. Esse corpo não tem estrutura para suportar a glória de Cristo hoje. Hoje, se o Senhor aparecesse diante de nós com a sua total glória, esse corpo aqui seria desintegrado. Ele não tem estrutura para isso. Então, e hoje, esse ser glorioso, poderoso, extraordinário, e se não tivesse passado? Então, olha o que eu dizia essa semana. Após o seu sacrifício, após cruz te dá autoridade, cruz te dá poder, cruz te dá autoridade para falar, autoridade para realizar, autoridade, ela te dá poder. E o que acontece com a maior parte das pessoas? Elas não querem passar pela cruz. Elas não querem a palavra sacrifício. Não querem. Fogem da cruz, por isso nunca tem autoridade. Por isso nunca tem poder. Porque quando nós passamos por esse processo que dá autoridade, poder, no mundo espiritual e terreno. Estando angustiado, ele orou ainda, diga comigo, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caem no chão. Imagina a aflição, imagina, isso na carne, isso na sua humanidade. A aflição era tamanha pelo que ele tinha que passar, e ele sabia, pela sua visão espiritual, ele sabia por aquilo que ele teria que passar. E quando eu digo, eu estou dizendo não por esse lado humano, eu estou falando do lado espiritual, que era a carga de maldição, de pecado, afastamento do pai, porque pela primeira vez ele seria separado do pai. Então, para pensar. O que nós precisamos entender é que nada pode vencer a cultura da cruz. E muitos não entenderam isso. A cultura da cruz é a cultura do sacrifício. O sacrifício, muitas pessoas que têm fracassado porque não entenderam isso e rejeitaram essa visão. Não querem. Muitas pessoas não entenderam que isso é um estilo de vida. Isso é um estilo de vida. Quando você representa essa marca, você representa o dono da marca. Mas a princípio, ela só parece dor. Você só vê o sacrifício. Mas você não consegue enxergar a recompensa que tem por trás desse sacrifício. O poder que existe por trás desse sacrifício. A glória que existe por trás desse sacrifício. Por isso muitos fogem dela. E infelizmente por isso não desfrutam desse poder, dessa glória. Porque tem fugido da sua cruz. Não querem uma vida de sacrifício, não querem uma vida comprometida. Quem não entendeu, não se sacrifica e vive uma vida pequena. As pessoas vivem fugindo disso. Não há um nível de comprometimento elevado.
é superficial. E lidar com os poderes do mal na sociedade significa tomar a cruz, senão você não consegue também, onde muitos são vencidos, são influenciados, está tudo misturado, não há uma diferença. O Senhor tem falado tanto conosco sobre essa diferença, porque o mundo está o caos que está. Por quê? Porque os representantes da cruz não estão lá. Porque os representantes da cruz, do sacrifício, não estão governando. Por isso que está essa bagunça, esse caos. A cultura da cruz, a cultura do reino não está lá. É por isso que está aí, ó, essa coisa louca, perdida desse jeito, desorientada desse jeito. É por isso tanto escândalo no meio cristão. É por isso tanta farsa, tanta mentira, né? Um monte de gente querendo. Quando você vê, querido, escândalo no meio, é porque já desceu da cruz faz tempo. Quando você vê escândalo no meio cristão, a vergonha no mundo gospel, é porque já desceu da cruz faz tempo. Porque a gente pode descer. Essa foi uma das coisas que Jesus ouviu. Desça daí, desça daí. Ele podia ter descido. Como eu posso descer. Como você pode descer. Nós temos a liberdade. Jesus, ele não disse, olha, afasta de mim, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Eu não quero fazer a minha, eu quero fazer a do Senhor. Mas isso não é uma coisa fácil. Porque fazer a vontade do Senhor, para muita gente, só fica na dor e no sacrifício. Mas se a gente descer, a gente pode. É o que eu dizia, né? Quando você cede a sua carne, você desceu da cruz. A gente pode ceder às vontades. O que acontece? Quando Pedro tentou impedir Jesus de passar pela cruz, ele não tinha visão ainda realmente da cruz, a cultura da cruz e do sacrifício. Por isso que Pedro sem o Espírito Santo, ele diz que nunca acontece isso com você. O que o Senhor disse para ele? Cala-te, Satanás. Porque sabia que o diabo estava falando na boca dele. E todas as vezes que você encontrar alguém que falar assim para você, você não precisa passar por isso, você não tem que passar por isso, manda calar a boca, porque é o diabo falando na boca dele. Porque sem sacrifício não há benefício, sem sacrifício não há glória, sem sacrifício não há autoridade, não há poder. Não há. Todos nós queremos uma posição de honra, mas não queremos passar pela cruz, pelo sacrifício, pela renúncia. Porque cruz é renúncia. Cruz é sacrifício, sacrificar as suas próprias vontades, seus próprios desejos, o seu eu, o seu orgulho. Que o Espírito Santo me dê palavras para eu falar, para que você não fique aqui boiando, não estou entendendo o que é isso, negócio de sacrifício de cruz. Cuidado, que a Bíblia diz que nem os loucos errariam o caminho, viu? Até os loucos iam entender. Até eles. Se a gente não quiser entender, a gente não vai entender. Se a gente não estiver aberto para entender, nós não vamos entender, porque eu não quero entender. Mas eu quero a glória. Eu quero. Eu quero a honra, eu quero o poder. Então eu preciso da abertura. Disse ele à multidão, diga comigo, se alguém quer ser meu seguidor, diga, negue a si mesmo, tomando, como? Tomando diariamente o quê? Tomando diariamente o quê? Então todo dia você tem uma medida de sacrifício, de renúncia a fazer. Todos os dias você tem uma medida de renúncia e de sacrifício para fazer. Todos os dias nós temos escolhas a fazer.
Todos os dias. E isso, eu não posso perder de vista a cruz. Porque senão você vai dizer assim, por isso eu não vou passar, isso eu não vou fazer, isso eu não estou disposto. E você continua fraco. Não governa nem em casa. O bicho pegou pesado, é isso aí. Não governa em casa, não governa a sua vida financeira, não governa a si mesmo, não governa nada. Está sendo massacrado, está sendo jogado no chão e pisado. E o diabo usa, não só ele, mas usa os seus instrumentos para pisar. Porque você não entendeu. Que é renúncia, que é sacrifício. Não existe cristianismo na facilidade. Mas tem a recompensa dele. Tem a recompensa. E é o que eu sempre digo, né? Os inimigos que você vence, seus filhos não vão ter que lutar com eles. Por isso que a gente já começa o sacrifício pela própria família. Pela própria casa. Sempre que eu penso em algo, eu não penso só em mim. Eu já penso nos meus. Porque o preço que eu pago agora, eu estou vencendo, derrotando inimigos por eles. Eles vão enfrentar outros lá na frente. Mas esses que eu estou derrotando agora, não. Entendeu? Esses que eu estou derrotando agora, eles não vão ter que lutar mais. Eles têm outros aí para frente na caminhada deles, até porque tem a construção deles e tem o sacrifício deles. Mas tem coisas que a gente tem inimigos que você elimina de uma vez por todas. E o quanto é importante você entender isso. Se tentar se apegar, diga comigo, a sua vida, o que está escrito? Qual que é o conselho que você recebe hoje do mundo, dos psicólogos da vida, dos influencers da vida? Qual que é? Totalmente contrário à Bíblia. Primeiro você é o seguinte, você tem que pensar em você. Você já pensou demais nos outros, você já se preocupou demais com os outros, agora você tem que pensar em você. Errado. É o fracasso bater na porta. Porque a mensagem da cruz não é pensar em si. Você é abençoado abençoando. Você pensa no próximo, você renuncia por amor ao próximo. Você sacrifica por amor ao próximo. Você não pensa só em você. Você é realizado. Toda pessoa frustrada, desculpa, ó, presta atenção, tá? Não te conheço, não conheço tua vida. Toda pessoa frustrada é egoísta e olha só para si. Está pouco se importando com o que está acontecendo ao redor. Um dia eu peguei alguém muito frustrado e reclamando demais da vida. Eu falei, a senhora devia participar um pouco mais dos trabalhos sociais da igreja. A senhora ia olhar para a tua realidade com outros olhos. A senhora ia ser mais grata a Deus. Porque a senhora reclama demais da sua vida sem ter razão e motivo para reclamar. Por quê? Porque só pensa nela. Porque é uma pessoa egoísta, autocentrada. Quem só pensa em você é egoísta, é autocentrado. Eu dizia ainda essa semana, né? E quando eu falo com você, falo mais duro, falo com amor. Entendeu? Com amor. Porque muitos de vocês, a gente começa assim, né? Eu sempre falo isso sobre criação de filhos. Filho que se você estimula filho conseguir as coisas na base da mãe e da pirraça, ele vai ser um frustrado, um derrotado. Porque a hora que ele fizer manha lá fora, todo mundo vai meter o pé na bunda dele lá fora. Vai discriminar ele lá fora. Ele vai se tornar um fraco, um molecão, uma meninona imatura, despreparada para a vida. Então, não é assim que a gente forma. Você forma realmente na disciplina, você forma nos nãos, né, ensinando que não é assim que você vai conseguir. Como Deus trabalha conosco. Pode prestar atenção quando você realmente age a sua fé, que você faz aquilo que a Bíblia ensina, você desfruta daquilo que ela
diz que você vai desfrutar. Quando você age na base da incredulidade, na base da murmuração, reclamação, nada muda na sua vida, só piora, só se agrava, porque Deus não vai estimular o errado para você. Deus vai estimular você a seguir no caminho certo, né? Não perca a cruz de vista. É renúncia, é sacrifício diário, é tomar a sua cruz diariamente, é sacrificar por amor a alguém, é sacrificar por amor ao próximo, é sacrificar por amor à sua própria família, é renúncia, é cruz diária. Amém? Amém, pessoal? Olha, eu vou dizer uma coisa a você, tem gente que fala assim, estou pouco me importando, eu sou assim mesmo, lamentável, triste. A minha vigilância é dobrada, a minha vigilância, porque você é carne, você pode na sua humanidade fazer algumas coisas que não deve fazer, e aí, filho não segue conselho, filho segue exemplo. Filho não segue conselho, filho segue exemplo. Está entendendo ou não? Filho não segue conselho, filho segue exemplo. Não adianta falar, menino, o filho vê. Nós ensinamos com exemplo. E aí, se não há sacrifício, se não há cruz, se não há renúncia, no meu dia a dia, se eu estou o tempo todo só cedendo a carne, só fazendo do meu jeito, da minha maneira. Ô bispo, eu queria que o senhor estivesse falando de vitória, de prosperidade. Você acha que eu estou falando do quê? Você acha que eu estou falando do quê? O senhor está falando das coisas que a gente tem que mudar. Não é assim que a gente, se nada mudar, nada mudará. Nada. Se nada mudar, nada mudará. E aí o tempo vai passando, vida, eu só tenho essa. Amém? Meu filho falou para mim amanhã, bicho, como é que vai ser? Muita gente estava me perguntando, né? Como é que vai ser amanhã? Porque mudou. Está aí essa novela toda aí, dessas medidas super eficazes, né? Super, incrível. Como é que a gente faz? Então, já me perguntaram, e a live amanhã, bispo? A live, eu vou entrar na live 6h30 da manhã normalmente, você vai entrar comigo, você vai se organizando. E amanhã o culto? Que hora é agora, gente? Que hora que você chegou nesse culto? Amanhã, 7 horas. 7 horas, nós vamos estar aqui. 7 horas nós vamos buscar. Por quê, bispo? Porque é o que eu disse, né? Eu acredito assim 100% na soberania de Deus. 100% na soberania de Deus. O que significa isso? Se aconteceu, é porque Deus permitiu. E eu penso que, como você viu o tanto de igreja que fechou? Você não tem noção. Por quê? Porque não tem meio termo, querido. Não tem meio termo. Você não tem noção. Só nos últimos dias, o tanto de gente que nos procuraram, meu pastor foi embora, meu pastor fechou a igreja, não teve condições de manter a igreja. Por quê? Porque todo mundo está passando por uma pereira. Quem é quem? Quem quer servir a Deus? Quem busca? Não mede esforço, não mede sacrifício. Se tivesse a única alternativa que a gente tivesse, fosse um culto 3 horas da manhã, eu ia abrir a igreja 3 horas da manhã, nós íamos estar aqui buscando, é a oportunidade que nós temos de mostrar a Deus aquilo que está dentro de nós. Você está entendendo? Num momento como esse, Deus está nos observando. Aí meu filho perguntou assim para mim, mas você vai fazer 6h30, 7 horas e 9 horas, um atrás do outro? Eu falei, sim, qual é o problema? Ele vai ficar puxado. Eu falei, que puxado, meu filho? Puxado é viver frustrado. Puxado é você viver cedendo espaço para o diabo e ele conquistando território que é teu. E eu não vou deixar. Eu não vou deixar ele conquistar território que é meu. Eu não vou deixar ele conquistar território que é das minhas ovelhas. Eu não vou deixar ele continuar roubando muita gente como ele vem roubando por aí. Aqui não.
nome de Jesus, não. A Ele. Quem não gosta, não gosta. Eu vou estar aqui, querido. Quem não quer sacrifício, enfim, prepara o túmulo mais cedo. Que é assim. Nós vivemos por fé. O diabo mexe do jeito que mexer. Por que eu falava essa semana, por que Paulo se transformou num terror? Por quê? Paulo, eles pegavam o camarada, descia a lenha nele, descia o cacete dele, batia nele, jogava ele para fora da cidade. Muitas vezes ele caiu para fora da cidade desacordado, levantou, bateu e voltou para dentro da cidade. Para fazer o quê? Para cumprir com o propósito dele. Aí eles falavam, tira esse cara da rua, prende esse cara. Levava para dentro, ele convertia o carcereiro, ele convertia os presos. Por quê? Estava dentro dele. E daqui a pouco nós vamos ver o que ele fala aqui. Diga comigo, se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas por que muita gente tem perdido a vida? Porque está apegada à sua vida. É por isso que muita gente está perdendo a vida, porque está apegada à sua vida. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, diga comigo, a salvará. Muita gente não entendeu isso. Querido, não fica apegado à sua vida não, dê a sua vida ao Senhor, cumpra com o teu propósito com o Senhor, sirva a Ele na tua geração. Honre ao Senhor, sirva a Ele na tua geração, cumpra com o teu propósito na tua geração. Aí que está a diferença. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas, diga comigo, perder ou destruir a própria vida? Tem gente que ganhou o mundo, tem gente ganhando o mundo, mas tem destruído a vida. Que vantagem há? Você sabe disso, tem muita gente que tem ganhado o mundo, mas tem perdido a vida. Que vantagem, que tolice, que idiotice. Eu sempre falo que, antes de mais nada, querido, é a coisa mais linda que tem. Quando as pessoas pararem de querer mostrar para fora uma inverdade, começar a viver, vai viver muito melhor. Muito melhor. Muito. Você já prestou atenção que tem gente que é escrava? É escrava da imagem o tempo inteiro. Aonde ele pisar, o prato que ele fizer, aonde ele for, ele não sei o que, ele tem que ficar. Ele nem vive. Ele nem vive. Ele não tem vida. Ele deixa de viver, de desfrutar real, verdadeiro. Muitas vezes curtir momentos especiais com a sua família que ele tem mais a necessidade de mostrar. Esse é o problema. Porque nós precisamos, eu vou servir o meu Senhor, amar o meu Senhor, até porque se eu estou aqui, graças a Ele, o Covid já não fez uma devassa aí? Sim ou não? Já levou gente que não acaba mais. Não é verdade? Você está aqui. E você está aqui por quê? Porque Deus tem te guardado. Muitos de vocês pegaram Covid. É ou não é? Muitos de vocês pegaram. Eu acho que todos nós pegamos Covid. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe, tem gente que não quer saber, tem gente que não quer falar. Todo mundo pegou. E está aqui. Não ficou nem sequelas. Está aí guardado, protegido. Não tem um propósito nisso, não? Olha aí. Ela está dizendo que a mãe dela com 84 anos pegou. Mãe com 84 anos pegou, não deu nada, ela cuidou da mãe.
Os pastores levaram Santa Ceia para vocês? Esse pastor é doido. Eu sei. Você vê? Foi levar a Santa Ceia, outros foram orar na porta da casa. Isso é uma vida com propósito, isso é maravilhoso. Contraria as previsões, contraria, né, todos os diagnósticos, contraria, e está aí. Tudo isso tem um propósito, por isso que nós precisamos entender, que nós estamos, é isso aqui, ó, tem um propósito. A cruz tem um propósito. Viva para a cruz. Viva para Jesus. Bispo, e a minha vida? Querido, você tem vida. Não quer dizer que você não tem vida. Só que a cruz é algo muito mais profundo. É renúncia, é sacrifício, é servir, é lavar os pés, é perdoar, é amar, é renunciar, é estar com o outro na dor. É isso. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Quanta gente tem vergonha da cruz? Quantas pessoas têm vergonha? Vejam, com que letras grandes lhe escrevo, de próprio punho, estas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão aos outros, que era só aqueles rituais religiosos, a fim de não serem perseguidos por ensinar que, diga comigo, que somente a cruz de Cristo pode, o quê? Salvar. Somente a cruz pode. Diga comigo, somente a cruz pode salvar. Mais uma vez, somente a cruz pode salvar. E não é só salvação eterna, salvar dos problemas, das aflições aqui, somente a cruz. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado. E o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não. O que importa, diga comigo, é que fomos transformados em uma nova criação. Fomos transformados em uma nova criação, uma nova criatura. Será que fomos? Realmente? Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo, diga comigo, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Cristo, a Jesus. Paulo levava no seu corpo marcas que deixava muito claro. Por que ele contraiu aquelas marcas? Por amor a Cristo, por não negar a Cristo. Quando nós somos crucificados com Cristo, porque nós somos, se queremos ser ressuscitados com Ele, precisamos ser crucificados com Ele. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ô bicho, quando o senhor fala de sacrifício, eu fico angustiado, eu fico preocupado. Não devia. Porque sacrifício,
o que seria melhor? Você passar por um sacrifício ou viver uma vida sacrificada? Que é o que muita gente tem vivido. Uma vida sacrificada. Uma vida infeliz. Quando nós passamos, nós somos crucificados, mas nós ressuscitamos também com Ele. Nós carregamos as marcas no nosso corpo. E aí, Paulo, ele carregava marcas externas, mas fruto do interno. Talvez você não carregue marcas externas. Você não apanhou, você não foi agredido, mas você carrega marcas internas. E deve carregar essas marcas internas. Nós carregamos no nosso corpo a marca de Cristo Jesus. E quem não carrega, não passou pelo sacrifício. Nós carregamos. Temos tudo para desistir, mas não desistimos. Temos tudo para descer da cruz, mas não descemos. Temos tudo para não crer, mas cremos. Temos tudo para parar, mas não paramos. Entende? Nós carregamos essa marca. Por que você não parou? Por quê? É o que eu sempre falo, falei essa semana ainda, né? Eu fico olhando para a vida da minha mãe, se minha mãe tivesse parado. E se a minha mãe tivesse parado? E se minha mãe tivesse dito assim, não vou carregar essa cruz? Será que ela estaria terminando tão bem? Será que ela ia terminar os dias dela tão bem quanto hoje? Com bênçãos mensuráveis e imensuráveis? Está entendendo ou não? Sim ou não? Então, nós precisamos pensar, vamos lá, se a bispa tivesse parado, tivesse desistido, como seria? E se eu em algum momento tivesse parado? Tivesse desistido? Tivesse dito, isso não é um problema meu. Senhor, levanta outro e... É o que eu falava, né? Para quanta gente hoje que nem me conhece, quem estava aqui comigo sexta-feira? Lembra da pergunta que eu fiz aqui sexta-feira, né? Eu falei, para quanta gente que eu nem conheço, eu sou importante. A hora que eu peguei o relatório aqui das mensagens, tinha lá um monte de gente falando, nunca vi o senhor, mas o senhor não tem noção da importância que o senhor tem na minha vida, como o senhor tem me ajudado. Eu nem sei quem é, não conheço. E se eu tivesse em algum momento, deixa para lá, eu quero seguir minha vida, cuidar da minha vida, cuidar da minha família, ter uma vida livre, né, mais tranquila, sem... Não, é isso. Nós somos felizes cumprindo com o nosso propósito. A recompensa vem do cumprir com o nosso propósito. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é lindo. Paulo fala sobre isso, né, irmãos? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente, diga comigo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus
me confiou, diga, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram, diga comigo, as paixões e os desejos de sua natureza humana. Eu falei a semana inteira sobre isso, né? Paixões e desejos. Paixões e desejos. O problema da destruição da vida de muitos são paixões e desejos. Por isso que, como eu disse ainda na segunda-feira, um dos significados da palavra desejo em hebraico é dinheiro. Dinheiro é desejo. Por isso que quanto mais dinheiro, mais desejo, mais paixões sendo realizadas. Aí o problema é o dinheiro? Não, não é o desejo, são as paixões e os desejos. Não é o dinheiro. Por isso que, enquanto uma pessoa não tem controle sobre paixões e desejos, ela não vai ter dinheiro. Porque é a mensagem que ela manda para o Senhor. E quem tem vai perder. Porque tem gente que tem e perde. Por quê? Porque não tem controle sobre os desejos, sobre suas paixões. É dominado por ele e não o domina. É governado por ele e não governa. Então, olha o que nós fazemos. Nós, diga comigo, crucificamos. Espera aí, esse desejo, essa paixão, está fora, não entra a cruz aqui? Então não. Está fora da cruz, do que simboliza a cruz? Não. É contrário o que diz a palavra? Está crucificado. O que significa crucificado? Você não se move. Fora da cruz. Essa é a marca que você deve almejar, desejar. É a maior. Esse é o símbolo que você deve propagar. Esse é o símbolo. Eu quero que você me diga qual marca tem mais de 2000 anos e subsiste. Qual o logotipo? E subsiste. Forte. Com tantos ataques que ninguém pode terminá-lo. Quantas pessoas viveram uma vida gloriosa, terminaram, combateu o bom combate, encerrou a carreira, guardou a fé e agora está governando com Cristo? Quantos tiveram uma vida gloriosa, extraordinária através dessa marca? Tem perseguições? Tem, mas todo lugar tem. Ou não? Todo lugar tem. Invejoso tem só no cristianismo? Sim ou não? O mundo está cheio. Gente má. O mundo está cheio. Gente para te perseguir, para te atacar. O mundo está cheio. Está cheio. É por isso que a Bíblia diz que se você tiver que sofrer, sofra por uma causa nobre. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos, diga comigo, a direção do Espírito, diga comigo, em todas as áreas de nossa vida. Todas. Todas as áreas. Seja dirigido pelo Espírito em todas as áreas. Tem resposta, tem orientação para todas as áreas. Tem direção para todas as áreas. Não nos tornemos, diga comigo, orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. A marca de um sacerdote, de um cristão, diga comigo, é o sacrifício. Vem cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Por que nós
Ministério Mudança de Vida, eu falei a marca de um sacerdote, de um cristão. A marca de um sacerdote, de um cristão. A marca de um sacerdote, de um cristão. Por que aqui, vamos falar do Ministério Mudança de Vida. Por que eu acabei de dizer para você? Não importa do jeito que mexer. Se eu tivesse que vir aqui para 5 horas da manhã, eu ia vir para 5 horas da manhã. Se tivesse que vir para 3 horas da manhã, eu ia vir para as 3. Aliás, eu estou acordado desde as 3. Desde as 3. Hoje eu acordei às 3 horas da manhã. Por quê? Porque a marca de um sacerdote é o sacrifício. A marca de um cristão é o sacrifício. Eu não vou medir esforços para cumprir com o meu propósito. E você, como cristão, não pode medir esforços para cumprir com o seu. Você não pode medir esforços para buscar a Deus. Porque você quer a receita de um cristão fraco, derrotado, é um cristão que não faz sacrifício para nada. Você não vê sacrifício em nada na vida dele. Não há esforço em nada. Tem uma coisa muito legal. Alguém já assistiu aquele documentário que está na Netflix, Corpo Humano? Não? Tem um documentário passando na Netflix que chama-se Corpo Humano. Tem uma coisa linda, é lindo do começo ao fim. Por quê? Porque você vê o milagre que é o corpo humano. A coisa extraordinária que é o corpo humano. O quanto é impressionante o corpo humano. Mas uma das coisas que deixa claro lá, que aí você descobre por que os problemas de saúde, é que o corpo humano não foi projetado para ficar parado. O corpo humano tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. E quando fala de ficar parado, inclusive as pernas, né? Porque o coração bombeia, assim, eu não me lembro se é 19 mil vezes, 19 mil batidas por dia, uma coisa assim, e percorre um trajeto de 160 mil quilômetros dentro de nós. Já parou para pensar coisa louca? Só de veias como é que fala? Artérias, mas aquelas menorzinhas. Os vasinhos e etc, etc. São milhares e milhares e milhares de quilômetros. Então, ali mostra, né, que o porquê quando você não está em movimento e ativo o tempo todo, porque tanto para mandar para os pés para voltar para o coração e para gerar, você precisa estar em movimento. E é por isso que vai formando a gordura nas paredes, né, das artérias, vai formando por conta disso, porque o sangue, se ele não for bombeado nessa velocidade toda, se ele não estiver circulando normalmente, daqui a pouco, é como, tá até o exemplo, né? Vai entrar em colapso, porque está parado. A fé é a mesma coisa. A fé é a mesma coisa. Se nós não estivermos com essa fé ativa o tempo todo, se nós não estivermos nos movimentando o tempo todo, se nós não estivermos agindo essa fé o tempo todo, entra em colapso. É quando a vida de uma pessoa entra em colapso. Quando você pensa nessa palavra aqui, subir a montanha, carregar a lenha, acender o fogo, e oferecer o seu melhor. Essas pessoas são poderosas. Fala de um que fez isso para mim. Pronto. O que ele fez? Ele saiu, andou 3 dias, subiu a montanha, levou a madeira, o sacrifício, apresentou a Deus e se tornou um homem poderoso. Foi ali que o Senhor disse: por causa dessa sua atitude, eu vou te abençoar grandissimamente. Então, o que acontece? Muitas pessoas, infelizmente, não estão dispostas a fazer o que Deus manda. Quer ser poderosa, quer se tornar poderosa, mas não querem sacrificar. Só faz o que é mais ou menos assim: eu só faço o que eu quero.
Só o que eu quero fazer, nada mais. Eu não sacrifico para honrar a Deus, eu não obedeço a sua palavra, eu não estou disposto a renúncia nenhuma. E aí é uma vida frustrada. Referência, por favor. Fui crucificado com Cristo. Diga comigo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diga: a vida que agora vivo, aonde? Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é forte demais. Isso é forte. Por isso, por que as pessoas mentem, são egoístas, imorais? Por falta de cruz. Porque param, desistem, reclamam, criticam, julgam. Por quê? Porque não crucificaram as paixões, desejos, sentimentos. Está entendendo ou não? Sim ou não? Antes de você... Eu sempre falo o seguinte, tem pessoas que dizem assim, né? Que é o famoso dane-se. Estou pouco me importando, dane-se, eu sou esse mesmo. Lamentável. Lamentável. Porque você já deu a resposta por que você não sai do lugar. É justamente por isso. E se construir resultado numa área, não vai construir nas outras. Não vai, você pode ter certeza disso. Não vai construir em outras. Pode até obter algum resultado em alguma área, geralmente pode até ser o financeiro, o resto não. Por quê? Justamente porque não tem sacrifício, não tem renúncia. Não se importam com as pessoas, inclusive nem da própria casa, nem da própria família. E é por isso que é o caos. E sérios problemas vão aparecer. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, diga comigo, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Você vê, tem uma outra coisa muito interessante aqui. Jesus foi agredido, cuspido, socado, humilhado, injustiçado e preso. A morte de cruz era só para os piores criminosos. Você sabia ou não? A morte de cruz era só para aqueles, realmente, o ser humano da pior espécie. Então ele seria executado na cruz. Não é tão duro quando você não deve e você é injustiçado? Sim ou não? Você não deve, você está... Ou outras vezes, você está sofrendo por causa do erro de alguém. Isso não é triste? Por causa da atitude ou escolha de alguém. Ele não errou. Ele não pecou. Ele não cometeu um crime sequer. Por isso que, olha que coisa linda esse versículo. Diga comigo, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Isso é uma loucura, é um absurdo. Mas, diga comigo, mas para nós que estamos
Sendo salvos, o que ela é? Ela é o quê? Então diga comigo, a mensagem da cruz, diga, é o poder de Deus. Diga, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Diga, a mensagem da cruz, diga, esta marca representa o poder de Deus. Isso é forte demais. É poderoso demais. É isso que representa. Por isso, nunca mais use como ornamento. Use como um representante. Seja um representante da marca. Nunca mais coloque como um acessório. Não coloque. E eu não uso cruz. Mas depois dessa mensagem eu vou atrás de uma cruz para mim. Eu vou atrás. Eu quero usar uma cruz. Porque, pelo que ela representa, a importância dela. E eu quero ser um mensageiro dela. E que as pessoas olhem e não vejam, não como um ornamento, mas como um representante dela. Que assim somos nós, eu, você. Ela não é acessório, viu? Ela não é bijuteria, ela não é joia, ela é uma marca. Ela representa algo maior. Ela representa um propósito. Um propósito. E se você não está disposto a representar esse propósito, então que nem use. Que nem use. Mas se você está disposto, independente se você usa ou não. Se você é um cristão, ou você se intitula um cristão, você é representante. Você representa algo maior. Você representa esse poder aqui, ó. Até porque o Senhor diz, como diz as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Deus está pouco se lixando para essa baboseira que você vê aí fora. Diante disso, onde ficam os sábios? Os eruditos e os argumentadores desta era. Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. Visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação, diga comigo, para salvar os que creem. Por isso que eu sempre falo, né? Quando eu chamo a atenção para os judeus, o judaísmo, e tanto resultado positivo na vida dos judeus, mas nada maior do que o cristianismo. Você vê que não existe uma propagação do judaísmo, e sim do cristianismo. Eles tentam, mas não conseguem. Eles tentam propagar o judaísmo. Boa parte dos rabinos que você vê por aí estão tentando propagar o judaísmo, mas não chega aos pés do cristianismo. Viu? Pode ver a proporção do judaísmo e a proporção do cristianismo. Você vê o poder que há no cristianismo. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeu como gentios, diga comigo, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então quer dizer, quando você busca a Cristo, você está buscando o poder de Deus e a sabedoria de Deus para a tua vida. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos.
Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, como a cruz, que muitos desprezam e tratam como insignificante, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, diga comigo, orgulhe-se somente no Senhor, porque não somos nada sem Ele. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas e fique em pé, por favor. Se coloque em pé, com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados, se puder colocar a mão no seu coração, temos poucos minutos. Reinar é servir as pessoas. O maior é o que serve. Deus está à procura do pequeno fiel. Olha o quanto Ele tem falado isso conosco. Deus está à procura do pequeno fiel. O que está faltando na maioria dos que se apresentam como cristãos é a cruz. A falta da cruz leva o sofrimento aqui e eterno. Se cruz dói, a ausência dela destrói. Diga comigo, se cruz dói, a ausência dela destrói. Reflita sobre isso. O maior símbolo de vitória é a cruz. A dor da cruz é santa, bela, honrosa, recompensadora, realizadora. Os verdadeiros heróis, diz a Bíblia, são os fiéis, os que amam a cruz. Não são os heróis aí da Marvel. Os verdadeiros heróis são os que nunca soltaram a sua cruz e carregam para onde vão. A última tentação de Jesus foi: desça da cruz. Desça da cruz se é o Filho de Deus. Você vê que ali a última tentação do Senhor: olha, você não é o Filho de Deus? Desce daí. Desça da cruz. Desça da cruz e creremos em você. Não. A vida que vale a pena ser vivida é a vida crucificada. Você sabe que a glória de muitos tem ido embora, a Bíblia diz, e cabote, né? A glória se foi. Por quê? Porque saíram da cruz, desceram da cruz, largaram e deixaram a cruz, a mensagem da cruz. Saiba, de verdade, saia daqui hoje, entendendo o que representa a cruz. É sacrifício, é renúncia. Não busque facilidade. Quem só faz o que é fácil é fraco e permanece fraco. Pague o preço que tem que pagar. Renuncie, sacrifique. Que a mensagem da cruz seja para você o poder e a sabedoria de Deus, que ela te governe. E ela te governando, ela vai conduzi-la a uma vida gloriosa, poderosa, extraordinária. Não desça da cruz. Jesus, no lugar da prensa, foi esmagado. O que saiu dele? Amor, fé, obediência, misericórdia,
perseverança, por isso foi glorificado. Deixe isso entrar em você. A partir de hoje, represente essa marca com entendimento. A partir de hoje, seja um mega representante dessa marca. Que ela seja realmente o seu maior objeto de desejo. As marcas que tem por aí, daqui a pouco é tudo lixo. Mas essa não. Você compra um veículo importado, um BMW, um Mercedes, em pouco tempo ele é ferro velho. Você compra um iPhone, um equipamento da Apple, daqui a pouco ele é lixo, não serve para nada. Tudo passageiro. Mas essa marca permanece. Essa marca, quando você carrega ela te dá o status do cidadão dos céus. Traz poder à tua vida, autoridade à tua vida. Que isso entre no teu coração. Quando você vê pessoas fazendo escolhas erradas e priorizando as coisas erradas, é porque ela desceu da cruz. A cruz já não tem mais relevância para ela. Não tem mais a mesma importância para ela. Todas as vezes que você vê uma pessoa fazendo escolhas erradas, é porque ela já desceu de lá. E aí, como falamos, a cruz dói, mas a ausência dela destrói. Leve a sua cruz, diariamente. Diariamente. Você viu que nós carregamos a nossa cruz diariamente. Não desça da sua cruz, passe, porque você vai se tornar uma pessoa poderosa. Eu tenho poucos minutos para terminar isso com você. Fala com Deus. Fala com Deus e eu espero que o Espírito Santo esteja falando melhor à tua mente e ao teu coração. Carrega essa marca. Seja um representante dessa marca. Um grande representante. Assim como muitas marcas por aí exigem uma postura irrepreensível para que você seja um representante dessa marca, você precisa ter uma postura irrepreensível. Seja um representante legítimo dessa marca. Seja, quando você usar essa marca, que outros desejam usar essa marca, porque você é um influenciador. Que outros queiram usar essa marca também, porque ela vê na tua vida o que representa essa marca, a glória dessa marca, o poder dessa marca, a sabedoria que acompanha essa marca, a força, a glória que acompanha essa marca. Por isso, nunca mais coloque uma cruz como ornamento. Não, você representa ela. Você é o representante dela. Você representa algo muito maior. Fala com Deus. Poucos minutos nós temos, mas faça desses poucos minutos. Saia daqui hoje com decisões. Decisões extremamente importantes. Com posicionamento extremamente importante. Saia daqui hoje decidido. Eu não vou descer da cruz, Senhor. Eu não vou descer da cruz. Não, eu vou carregar minha cruz. Eu vou carregar minha cruz. Eu vou ser um grande representante dessa marca, Senhor. Seja um grande representante dessa marca. A marca das marcas. A marca que entra século e sai século, ela está aí firme.
E a marca, que é símbolo de vitória, é símbolo de uma vida vitoriosa, marca que vai levá-lo à eternidade, a uma vida gloriosa nos céus, uma vida com Cristo. O que você quer? Só essa vida terrena? Só a glória terrena? Ou você quer algo maior? Tem um versículo, inclusive, coloca Marcos para mim aqui. Vou fazer essa última leitura. Olha isso aqui, ó. Marcos 10, 29. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixarem casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, diga comigo, neste mundo, 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, e o quê? E propriedades com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Feche os seus olhos novamente. Você vê que você recebe aquilo que você renuncia, aquilo que você abre mão. Você recebe 100 vezes mais. Por isso que a renúncia, ela é tão importante no sacrifício de cruz. Muitos acham que quando priorizam outras coisas estão ganhando. Não, não estão ganhando, estão perdendo. Nós estamos ganhando quando estamos priorizando a coisa certa. Você recebe 100 vezes mais quando prioriza a coisa certa. Então tome decisões aqui hoje. Talvez você não tinha entendido ainda o que simboliza a cruz. O que simboliza essa marca. Mas saia daqui com esse entendimento e como um representante legítimo dessa marca. E não só um representante. Um garoto propaganda. Um representante que faça com que outros almejem e desejem. Ó Espírito Santo, eu oro por todos. Fala profundamente às mentes e aos corações. Nosso tempo não permite estender, Senhor. Mas que haja entendimento, que haja aprofundamento, que haja profundidade, que haja clareza. Que haja, Espírito Santo. E que muitos parem de buscar sua facilidade. Que se comprometam, Senhor. E que sacrifiquem. Como diariamente nós temos que levar a nossa cruz. Nos comprometer com o Senhor. Priorizá-lo. Seguir o Senhor. Não perdê-lo de vista. Não descer da cruz. Nós podemos, mas não fazemos. Fala fortemente, profundamente. É o que eu peço, é o que eu declaro, é o que eu profetizo. Entrego a cada um nas tuas mãos e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém? Diga eu creio, recebo e tomo posse. Dê para Jesus uma salva de palmas.